Você já acordou hoje de manhã e mesmo antes de sair da cama já estava cansado? Não é um cansaço de ter dormido mal, não é preguiça, é aquela sensação estranha de que alguma coisa dentro de você simplesmente não quer mais, sabe? Se você já se sentiu assim, se seu corpo já deu um sinal de reconhecimento enquanto eu falava, eu quero que você saiba que você chegou no lugar certo. Esse vídeo foi feito para você. E hoje a gente vai ter uma conversa que talvez ninguém ao seu redor esteja tendo com você. A gente vai falar sobre esgotamento emocional, não de forma clínica, não com termos complicados, mas de um jeito humano, real, como se a gente estivesse sentado aqui numa sala, tomando café, e eu pudesse olhar nos seus olhos e te perguntar: como você está de verdade? Porque eu acredito que pode ter algo acontecendo com você, e que provavelmente você já sabe disso, mas não sabe exatamente o que é, ou não sabe o tamanho disso. E é exatamente isso que a gente vai descobrir juntos hoje. Então, se você puder, pegue um café, fique confortável e fique comigo até o final. Porque o que eu vou compartilhar aqui pode mudar a forma como você enxerga o seu cansaço. E principalmente, o que fazer com ele. Eu quero começar te fazendo uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você descansou de verdade? Não dormiu, não tirou férias, descansou de verdade. Com a mente quieta, com o peito leve, sem culpa de estar parado. Sem aquela sensação de que você deveria estar fazendo algo, sabe? Pense bem. Se você precisou pensar muito para responder, ou se a resposta foi faz tempo, isso já me diz muita coisa. Sabe qual é o problema com o esgotamento emocional? Ele não chega com aviso. Ele não te manda uma mensagem dizendo: olha, você está chegando no limite. Ele vai chegando devagar, silenciosamente, disfarçado de rotina. É como aquela torneira que pinga uma gotinha, outra gotinha, e você nem percebe. Até que um dia você olha para o balde e está transbordando. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? As pessoas ao redor não percebem de que quem está esgotado emocionalmente ainda funciona, ainda vai trabalhar, ainda responde mensagem, ainda sorri, ainda cuida dos outros. Por fora tudo parece normal, mas por dentro é uma bagunça silenciosa. Você já sentiu isso? De estar presente em corpo, mas ausente em espírito? De estar em uma conversa, mas com a cabeça em outro lugar? Ou em lugar nenhum? De olhar para o espelho e não reconhecer a expressão que está te encarando de volta? Isso tem nome, e não é fraqueza, não é drama, é esgotamento emocional. E hoje eu quero te mostrar os sinais que você provavelmente está ignorando, ou minimizando, ou chamando de outro nome. Porque o primeiro passo para sair de algum lugar escuro é saber exatamente onde você está. Mas antes de entrar nos sinais, eu preciso que a gente fale sobre uma coisa importante. Existe uma armadilha que quase todo mundo cai, e ela se chama normalização. A gente normaliza o cansaço, a gente normaliza o vazio, a gente normaliza acordar sem energia, trabalhar no limite, chegar em casa sem vontade de nada, dormir e acordar igual. E sabe por que a gente normaliza? Porque todo mundo ao nosso redor está fazendo o mesmo. Porque a cultura que a gente vive glorifica o esgotamento. Ser ocupado virou status. Ah, eu estou na correria, virou resposta padrão. Eu estou no limite, mas eu não posso parar. Virou motivo de orgulho. E isso é uma mentira muito perigosa, porque o seu corpo não foi feito para funcionar no limite indefinidamente. A sua mente não foi feita para processar a dor sem pausa. As suas emoções não foram feitas para ser ignoradas eternamente. Quando você normaliza o esgotamento, você não está sendo forte. Você está atrasando uma conta que vai chegar mais cedo ou mais tarde. E quando chega, chega pesado. Então, a gente vai parar de normalizar, vamos olhar de frente para esses sinais. E eu prometo que no final desse vídeo, você vai sair daqui enxergando as coisas de um ângulo diferente. O primeiro sinal é o cansaço que o sono não cura. E esse, provavelmente, é o mais ignorado.
onde você dorme e acorda cansado. Não é insônia, você consegue dormir, mas o descanso não vem. Você abre os olhos de manhã e já sente aquele peso, sabe? Como se a noite toda não tivesse sido suficiente para recarregar o que foi gasto. Isso acontece porque o esgotamento emocional não é resolvido com sono físico. Pense comigo. Imagina que você tem um celular, você conecta o carregador, mas o cabo está com defeito. Fica lá a noite toda carregando e de manhã a bateria continua no vermelho. Isso é o que acontece com você quando está emocionalmente esgotado. O seu corpo tenta se recuperar, mas a fonte do problema, a tensão emocional, o estresse acumulado, os pensamentos que não param, continuam drenando energia ao mesmo tempo. E aí você acorda exausto e pensa, eu preciso dormir mais. E dorme mais e continua exausto. E começa a achar que tem algum problema físico, ou que é preguiça, ou que você não é uma pessoa de manhã. Mas não é isso. É o sinal número 1 do esgotamento emocional. É o cansaço que nenhuma quantidade de sono resolve. Isso já aconteceu com você? Provavelmente sim. E se aconteceu, continue comigo porque tem mais. O sinal número 2 é a irritação sem motivo aparente. Esse segundo sinal é mais delicado, porque ele não afeta só você. Ele afeta as pessoas que você ama. É a irritação. Não é irritação de quando alguém te faz algo errado. É aquela irritação desproporcional, sabe? Aquela que você mesmo não consegue explicar. O copo cai e você explode. Alguém faz uma pergunta simples e você sente uma raiva que não combina com a situação. Você está no trânsito, numa fila, numa ligação de trabalho e por dentro você está no limite. E depois você se sente culpado, porque você se pergunta, por que eu reagi assim? Nossa, que exagero, que pessoa difícil que eu estou sendo. Mas olha, a irritação não é o problema, ela é o sintoma. Quando o tanque emocional está vazio, qualquer coisa vira estupim. Porque você não tem mais reserva, você não tem mais aquela camada de paciência e tolerância que existe quando você está bem. É como tentar cozinhar com a panela vazia. A panela vai esquentar, mas não tem nada para cozinhar. Então ela vai queimar mais rápido. A irritação excessiva é o seu sistema emocional dizendo: eu não tenho mais o que dar, eu estou no zero. E em vez de entender isso, a maioria das pessoas se pune, se chama de mal-humorada, se distancia das pessoas por vergonha e vai ficando ainda mais sozinho por dentro. Se isso ressoa em você, se você tem percebido uma impaciência que não combina com quem você é, esse é o sinal número 2. O 3 é o distanciamento emocional. O distanciamento emocional, ele é sutil. É quando você começa a se distanciar emocionalmente de tudo e de todos. Das pessoas que você ama, das coisas que você gostava, de você mesmo. É aquela sensação de estar assistindo a própria vida de fora, como se você fosse um personagem numa série e não o protagonista da sua própria história. Você está lá, mas não está de verdade. Você para de sentir prazer nas coisas que antes te dava alegria. A série que você adorava não prende mais, a música que te emocionava parece só barulho, o hobby que você tinha parece uma obrigação. Isso tem um nome técnico, anedonia, que é basicamente a incapacidade de sentir prazer. E ela é um dos maiores sinais de esgotamento emocional avançado, sabia? E o que a maioria das pessoas faz quando percebe esse distanciamento, ela tenta se forçar a sentir. Vai em eventos sociais sem querer, se obriga a sorrir, faz força para curtir o momento e se sente ainda mais vazio, porque não consegue. E aí vem o pensamento, o que há de errado comigo então? Por que eu não consigo sentir nada? Não tem nada de errado com você. Você está emocionalmente exausto. E quando o tanque está no zero, as emoções positivas, elas são as primeiras a serem cortadas. É simplesmente um mecanismo de sobrevivência do seu sistema nervoso. Mas a boa notícia, e sim, tem uma boa notícia,
é que isso não é permanente. Quando você entende o que está acontecendo e começa a cuidar de você, o sentir volta mais fundo do que antes. O quarto sinal é o que eu chamo de o corpo dando o recado que a mente recusa. Porque quando você ignora o esgotamento emocional por tempo demais, ele para de bater na porta e começa a arrombar. Dores de cabeça frequentes, sem causa aparente, tensão no pescoço, nos ombros, que nunca passa, problemas no estômago, na digestão, na pele, sistema imunológico fragilizado. Você começa a pegar tudo que passa perto. Coração acelerado em momentos que não justifica. O corpo e a mente, eles não são separados. Eles conversam o tempo todo. E quando a mente está sobrecarregada, além do limite, o corpo ele assume o protesto. A ciência chama isso de somatização, ou seja, o emocional se manifesta no físico. E sabe o que é mais curioso? Você vai ao médico, faz exame e tudo está normal. O médico fala, não encontramos nada. E você sai aliviado, mas confuso. Aí você pergunta, por que eu me sinto tão mal então? Porque o problema não está nos exames, está dentro de você. O seu corpo está tentando te contar uma história. A pergunta é, você está disposto a ouvir? O quinto sinal é a dificuldade de tomar decisões simples. Esse quinto sinal é um que pouquíssimas pessoas associam ao esgotamento emocional. É a paralisia decisória. Você abre o cardápio do restaurante e não consegue escolher. Você precisa responder um e-mail simples e fica olhando para a tela 20 minutos. Você precisa definir algo básico da sua rotina e sente uma espécie de névoa mental que não deixa nada ser claro. Já aconteceu com você? Se já, saiba que isso não é indecisão. É esgotamento cognitivo. Pense assim, tomar decisões gasta energia mental. Cada escolha, por menor que seja, é um consumo de recurso interno. Então, quando você está esgotado, esses recursos estão no mínimo. E aí, até as decisões simples parecem uma montanha. É como tentar ligar um computador que está na bateria de emergência. Ele vai abrir, mas ele vai travar, vai demorar, vai recusar rodar vários programas ao mesmo tempo. E aí você se culpa por ser lento, por ser indeciso, por não conseguir nem isso. Quando, na verdade, o problema não é você, é a quantidade de energia que você tem disponível. O sexto sinal é o choro que não tem explicação. Esse sinal é um dos mais íntimos que eu vou mencionar por aqui. Você chora sem saber por quê, ou sente uma vontade de chorar que fica presa no peito e não consegue deixar sair. Você está assistindo um comercial simples na TV e sente um nó na garganta. Ou você está num momento de silêncio, no chuveiro ou no carro, e as lágrimas vêm sem pedir licença. Ou então o oposto. Você sente que deveria chorar, que alguma coisa está pesando, mas as lágrimas não vêm, ficam presas. E isso pesa mais ainda. As duas coisas são sinais. O choro que vem sem motivo, aparente, né? É o seu sistema emocional transbordando. É a torneira que você fechou por tanto tempo que a pressão ficou grande demais. E a incapacidade de chorar quando quer chorar é o sistema tão fatigado que até a válvula de escape não funciona mais direito. Nenhum dos dois é fraqueza. Os dois são mensagens. E se você já sentiu qualquer um desses 6 sinais, se qualquer coisa que eu falei aqui tocou em algo dentro de você, eu quero que você ouça isso. Você não está exagerando, você não está inventando, você não está sendo dramático, você está esgotado. Isso é real e tem saída. Agora você já conhece os sinais e já sabe que o que você sente tem nome, tem explicação e não é fraqueza. Então surge uma pergunta natural. E agora, o que eu faço? Eu não vou te dar uma lista de 10 passos milagrosos, porque isso seria desonesto da minha parte. O esgotamento emocional, ele não se resolve em 10 passos. Ele não se resolve em um vídeo. Ele não se resolve em um fim de semana de descanso.
mas se resolve com consistência, com consciência, com disposição de olhar para dentro sem julgamento. E eu quero te dar alguns pontos de partida real. O primeiro passo é parar de se minimizar. Pare de falar para você mesmo, isso vai passar, é só cansaço. Outros passam por coisa pior. Passa sim, mas não sozinho. E não sem que você faça algo. Você não minimizaria uma perna quebrada. Você não falaria para ela, aguenta, vai passar. Você trataria. O emocional merece o mesmo. O ponto 2 é, identifique o que está drenando você. Não tem como encher um balde cheio de furos. Existe algo ou alguém na sua vida que está constantemente sugando sua energia? Um relacionamento que só cobra e não dá? Um ambiente de trabalho tóxico? Um ritmo que você mantém por obrigação, mas que te destrói por dentro? Não precisa resolver agora, mas precisa olhar. O que exatamente está te custando mais do que deveria? O ponto 3 é, aprenda a receber além de dar. Uma das características mais comuns em pessoas que chegam ao esgotamento emocional é que elas são excelentes em dar, em cuidar e em estar para todo mundo. E péssimas em receber, em pedir ajuda, em admitir que precisa. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. É a pessoa que sabe que não foi feita para carregar tudo sozinha. Você permite que as pessoas ao seu redor te ajudem? Ou você sempre responde, tô bem, mesmo quando não está? O ponto 4 é, crie pausas intencionais, não como recompensa, mas como necessidade. A gente aprendeu que descanso é recompensa, que você descansa quando merece, quando termina tudo, quando não tem mais nada pendente. Mas com essa lógica, o descanso nunca chega, porque sempre tem mais coisas para fazer. O descanso não é recompensa, é manutenção. É como a revisão do carro, por exemplo. Você não espera o carro quebrar para levar na oficina. Você faz a revisão periodicamente para ele continuar funcionando. E o seu sistema emocional funciona da mesma forma. O ponto 5 é, busque apoio especializado. E isso é muito importante e eu não vou passar por cima. Se você está em esgotamento avançado, se vários desses sinais estão presentes de forma intensa há muito tempo, eu te encorajo a buscar apoio profissional. Um psicólogo, um terapeuta, alguém treinado para te acompanhar nesse processo. Não é sinal de que você está louco, é sinal de que você é inteligente o suficiente para entender quando vai precisar de um suporte especializado. Nenhum de nós foi projetado para se curar sozinho de tudo. Pedir ajuda é um dos atos mais corajosos que existe. E quando você busca esse suporte, alimentar sua mente com as palavras certas faz toda a diferença. Separei inclusive alguns livros que têm ajudado milhões de pessoas a se reconectarem consigo mesmas, reconstruir energia e voltar a acreditar que é possível viver diferente. Os livros estão na descrição, dê uma olhadinha lá. Pode ser exatamente o que você precisa agora. Sabe, o que me dói quando penso no esgotamento emocional não é o cansaço em si, é o tempo que a gente perde fingindo que não está cansado. São os meses, os anos, as versões de você que poderiam ter existido se alguém tivesse sentado ao seu lado e dissesse: ei, você não precisa aguentar tudo sozinho. E eu quero ser essa pessoa hoje. Você não precisa aguentar tudo sozinho. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa fingir que está bem quando não está. E mais do que isso, você merece se recuperar. E não como prêmio. Não quando terminar tudo. Agora. Do jeito que você está. Com tudo que você carrega. A jornada de volta para si mesmo começa no momento exato. E esse momento pode ser hoje. Pode ser agora. Se esse vídeo plantou alguma semente em você, guarde ela, regue ela. Não deixe ela morrer na correria do dia a dia. Também deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo uma palavra que defina como você está saindo desse vídeo. Eu leio cada uma. Cuide de você com carinho, com paciência, com a mesma dedicação que você cuida de todo mundo.
Fique com Deus e até o próximo vídeo.